Dando continuidade ao vídeo 2 sobre as proposições científicas da educação física, falaremos hoje sobre a cinesiologia. A cinesiologia foi proposta pelo professor Dr. Gottani, formado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é mestre e doutor em Educação pela Universidade de Hiroshima, no Japão, e professor titular da USP. Então, o que o professor Gottani questionava, né? Ele também questionava sobre a identidade epistemológica da educação física, trazendo questionamentos quanto ao objeto de estudo, qual seria ele da educação física, que conhecimento a educação física produz, né? Fazia críticas ao modelo da ciência clássica, pautado no reducionismo, no determinismo, na linearidade, conforme ele destaca no seu estudo. Ele diz que atualmente a ciência reconhece, por exemplo, as propriedades emergentes, a auto-organização, a não linearidade, dentre outros elementos. E ele chama atenção, dizendo que a educação física tem uma trajetória acadêmica muito curta, né? Por isso, algumas problemáticas. Ele vai ressaltar que a preparação profissional depende de uma área de conhecimento claramente definida e em constante desenvolvimento. Tradicionalmente, os currículos da educação física privilegiavam disciplinas voltadas para as atividades, sem a preocupação com a reflexão. Existia, então, uma ausência de conhecimentos próprios da educação física. Esses conhecimentos eles vinham das ciências mães, né, como a antropologia, a fisiologia, a sociologia, dentre outras. E isso não justificava a presença da educação física no ensino superior. Posteriormente foram surgindo subdisciplinas como a fisiologia do exercício, a biomecânica, a psicologia do esporte, a história da educação física, a filosofia da educação física, dentre outras. E ele vai mostrar que, tradicionalmente, a educação física enfocou a pesquisa básica, pautada aí nas ciências naturais. Para ele, esse paradigma das ciências naturais, com essa ênfase, contribui com um conhecimento fragmentado, né? Então, o que ele vai propor? O objetivo dele é contribuir com uma proposta de estrutura acadêmica. Ele traz, então, a cinesiologia com a preocupação em estudar o movimento humano de uma forma ampla, tanto a nível microscópico quanto a nível macroscópico, né? Então, se eu penso em nível microscópico, eu posso estar pensando em um estudo bioquímico, por exemplo. Se eu penso a nível macroscópico, eu penso, por exemplo, no sentido para o corredor de estar realizando determinada corrida, seja para um atleta, seja para um corredor de lazer, tá? Só para exemplificar. Então, eu trago agora a primeira estrutura acadêmica que ele propõe, onde ele coloca a cinesiologia como as pesquisas básicas, composta por 3 grandes áreas: a biodinâmica do movimento humano, que é composta pela bioquímica, a fisiologia do exercício, biomecânica, cineantropometria. A outra seria o comportamento motor humano, composta pelo controle motor, aprendizagem motora, desenvolvimento motor, psicologia do esporte.
e os estudos socioculturais do movimento humano, que traria, né, os estudos das humanidades, a sociologia, a história, a antropologia, a filosofia, ética, estética, e coloca a educação física em outro patamar, onde ela enfocaria as pesquisas aplicadas, estudando os aspectos pedagógicos e profissionais, sendo composta aí por duas sub-áreas, a da pedagogia do movimento e a da adaptação do movimento humano. Vou mostrar uma outra estrutura que ele propôs também no seu estudo, tendo como objeto de estudo da cinesiologia o esporte sendo aí uma área profissionalizante de pesquisa aplicada também, composta aí de duas sub-áreas, a do treinamento esportivo e a da administração esportiva. E vou passar agora para a última figura, onde ele traz uma ideia de estrutura administrativa para as universidades para acolher as áreas de conhecimento que ele apresentou. Então, seria aí para ele uma faculdade de cinesiologia, educação física e esporte com 3 departamentos, cada departamento com as suas áreas, né, de estudo. Então, o departamento de cinesiologia com a biodinâmica, o comportamento motor e os estudos socioculturais. O departamento de educação física com a pedagogia do movimento e a adaptação do movimento. O departamento de esporte com treinamento esportivo e administração esportiva. Então, essa é uma ideia de uma estrutura onde ele, no seu texto, ele vai reforçar que essa estrutura pode ser adaptada de acordo com diferentes regiões, né? Então, para finalizar, é importante a gente ressaltar as contribuições desse estudo ao reconhecer as diferentes abordagens de pesquisa, tanto a nível macro quanto a nível micro, respeitando as suas epistemologias e as suas metodologias específicas para cada estudo desse. Entretanto, ao fazer críticas ao modelo da ciência clássica, ele continua separando a educação física do que seria a cinesiologia e ainda traz elementos da ciência clássica com a necessidade de se definir um único objeto de estudo para essa proposição científica, né? Então, eu trago aqui as referências, um artigo sobre a cinesiologia na revista Motus Corporis, onde ele apresentou todas essas estruturas, né, essas proposições, e um livro do Walter Bracht, Educação Física e Ciência, Cenas de um Casamento Infeliz. Então, pessoal, até o vídeo 3 sobre as ciências do esporte, encontro vocês lá. Grande abraço a todos. Obrigada.